Pessoal, aqui no vídeo 2, se você ainda não viu o primeiro vídeo, assista. Você vai achar ele no nosso canal. O Paulo também vai colocar ele aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Mas esse é o vídeo 2 de como comprar uma casa nos Estados Unidos. No vídeo 1 a gente mostrou desde como escolher a cidade até como achar a casa do computador, tudo pela internet. Aqui no vídeo 2 eu vou mostrar o passo a passo, desde quando você decide comprar a casa, essa é a casa que eu quero, e fazer a oferta, até o momento que você tem a escritura em mãos e passa a ser um homeowner de uma property aqui nos Estados Unidos, ok? Então se você quer saber o processo inteiro, comece pelo vídeo 1. Se você realmente quer só ver a parte burocrática e os processos de comprar uma casa, esse é o vídeo certo, ok? Então vamos lá, vamos ver. Se a sua ideia é financiar, antes mesmo de olhar a casa, ou até pode olhar a casa, eu olhei casa antes de financiar. Você precisa ter uma carta do banco, que é a primeira coisa que você vai ter, que é chamada de a carta pre-approval. O que isso quer dizer? Você vai conversar com o banco, você também consegue simular tudo isso na internet, Bank of America, até pelo próprio Zillow você consegue fazer esse financiamento. Se você descer aqui, ó, seja pré-qualificado, ele vai te mostrar como fazer isso. Ou na página principal do Zillow, você pode colocar aqui Buy, e ele vai ter os caminhos para você financiar. Home Loans, tá aqui. Para você achar alguém que vai te emprestar o dinheiro é aqui. Para você calcular os seus pagamentos, então vamos fazer uma simulação rápida. A gente quer comprar uma casa de 340, né? Quanto que eu quero dar de entrada? Vamos falar que eu quero dar 200 mil reais de entrada. Então aqui vai dar 40 mil dólares de entrada. Isso quer dizer que é 12%. Eu quero pagar essa casa em 30 anos. As taxas de juro hoje está nessa casa de 3,1, ele já te mostra. E tá aqui, ó. Você vai pagar 1.200 da casa todo mês com juros. Você vai pagar 600 de taxa, você vai pagar 112 de seguro. E lembra que eu falei que tinha aquele seguro da hipoteca, do mortgage, eles chamam de PMI. Então tá aqui os 148, então acabou subindo um pouquinho. Você precisa comprovar que você tem 2.100 dólares todo mês para pagar. Como que você pode comprovar isso? É simples, eles usam esse Debt to Income Calculator. Então você vem aqui e você fala quanto que você ganha por mês. Então vamos supor que você está trabalhando lá e você tem um salário de 70 mil por mês. Eles vão olhar a média do seu cartão de crédito, eles vão olhar se você paga alguma coisa de carro, eles vão olhar que você paga alguma coisa de estudante. E em teoria a sua dívida não pode ser 33% mais alto do que o que você ganha. Nossa, Daniel, você está falando muito, não estou entendendo nada. Não se preocupa, galera. Só entrar aqui, Debt to Income Calculator, vocês viram aí como fazer. Você coloca aqui o teu salário, as tuas contas de média, que você imagina, de cartão e tudo mais. E ele mostra aqui, ó, que para você ter uma dívida de 2.100 dólares por mês, tá verdinho. Olha lá, ó. Vamos botar aqui o 2.100 dólares. Você tem um débito total de 1.000 dólares e agora o mortgage payment vai ser de 2.100. Aí já ficou vermelho. Aí você já... 2.100 é muito para o banco aprovar. A não ser que você tenha um salário mais alto. Vamos supor que você tem um salário de 90 mil. Beleza, agora já está tranquilo para você pagar. Os 2.100 continua no verdinho. Então, basicamente, é essa a equação que o banco vai olhar para te aprovar ou não. Ele vai pedir os seus faturas de banco, os extratos de banco, os seus últimos olerites, se você estiver trabalhando nos Estados Unidos, suas comprovações de imposto de renda, o que você paga de imposto de renda se você estiver trabalhando nos Estados Unidos. Se você estiver trabalhando no Brasil, tudo isso vai ser bem mais difícil, porque você vai ter que comprovar isso no Brasil. Mas se você estiver trabalhando nos Estados Unidos, é muito mais fácil e é muito mais fácil para ele te emprestar esse dinheiro. Se você for comprar a casa, você já tem o dinheiro, tudo isso que eu falei, acelera o vídeo e pula. Você já vai para a próxima fase. Mas caso contrário, você vai ter que fazer isso com o banco e o banco vai te dar uma carta que é a pré-approval. Aquela carta diz, eu, banco, garanto que vou emprestar esse dinheiro para esse cara, então você pode vender uma casa para ele nesse valor. É isso que a gente está falando. Então você recebe uma carta que vem falando isso, falando que você tem um pre-approval de 338 mil dólares ou 350, geralmente é o que eles vão colocar. E aí você sabe que você tem que achar casas nesse valor. Se a sua casa deu errado, porque, putz, agora alguém comprou, isso é muito comum. Você olha 3, 4, 10 casas, aquela que você gosta, às vezes alguém pega, você acha outra melhor.
Então essa carta vai te dar também a direção, que nível você precisa. Conseguir a carta. Depois que você consegue a carta, você agora tem o seu financiamento garantido, e se você tem o dinheiro, você não precisa da carta. Então o próximo passo é realmente comprar a casa. Como assim, Daniel? Comprar a casa. Você achou a casa, você tem um pre-approval, você vai fazer o que eles chamam de offer. Você vai chegar para eles, você sempre tem um corretor te ajudando, e você vai assinar uma oferta. Você faz a oferta. Eu quero pagar 338 mil na casa. Na nossa casa, exemplo aqui, por exemplo, talvez você está oferecendo, em vez de 339 mil, você está oferecendo 320. E aí o cara vai aceitar ou não. Se ele não aceitar, cabe negociação e tal. Se ele aceita, geralmente aceita. O segundo documento que vai rolar aqui é o contrato de compra e venda. Esse contrato de compra e venda é um papel que também, agora a casa é sua. Quando você começa a procurar no Zillow, essas casas vão aparecer como pending. Eu não sei se tem aqui, ou não aparece como sold ainda. Elas vão aparecer como pending. Aqui vai ser difícil achar uma, mas vamos ver se eu consigo achar. Ou seja, alguém fez uma oferta, essa oferta foi aceita, existe um contrato de compra e venda em vigor, e agora a pessoa que comprou precisa pagar a casa. Só que antes dela pagar a casa, vão acontecer duas coisas. A primeira coisa, eu vou mostrar para vocês, que é muito legal aqui nos Estados Unidos, existe um negócio que chama inspection. Você, como comprador, você vai contratar uma empresa, vai pagar em torno de $500, $200, $700, depende do tamanho da casa, depende do tamanho da região, depende do inspector. Mas você vai pagar, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, esse aqui é um contrato de compra e venda. Então você vem, é o contrato da nossa casa, vai falar toda a parte de legal e tal, mas ambas partes assinam, é o contrato de compra e venda. Geralmente é tudo digital, não precisa estar presencialmente, faz tudo digital. Depois disso você vai chamar o teu inspetor. E o inspetor, ele vem e ele vai fazer, por exemplo, essa é a minha casa, o cara voa até com drone, olha lá. E ele checa tudo, ele checa o telhado, ele checa o interior, ele checa o esgoto, ele checa se tem vazamento, ele checa todas as tomadas para ver se tem sistema elétrico. Então, e aí ele fala, olha, tem que reparar isso, tem que arrumar aquilo, tem isso que está funcionando, tem isso que não está funcionando, tudo. Esse relatório meu aqui deu 105 páginas. Com esse relatório, você chega para o dono da casa e fala, amigão, ou você arruma isso, 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 ou o contrato está desfeito. E você não perde o sinal. Porque quando você faz o contrato de compra e venda, você deixa um sinal. E aí você não perde o sinal se você tiver uma razão legítima para isso. Ou você renegocia o preço. Fala, amigão, com esse valor dessa casa aqui, ó, eu vou ter que arrumar o telhado, a gente precisa negociar isso aí. Então, esse documento é um documento que deixa você cancelar o contrato de compra e venda sem multa, se for uma razão justa. E é um contrato também que te ajuda a balizar que tipo de investimento você vai precisar fazer na casa, se tem algum mico na casa. Então, lembra aquela propaganda do mico lá, dos encanamentos? Então, aqui esse cara vem com máquina, com equipamento, checa a casa inteira, fica umas 3 horas na casa fazendo isso e te dá um baita relatório para você ter segurança do que você está comprando. Então isso é muito legal. Depois disso, depois do inspection, tem um próximo passo que chama appraisal. Appraisal é avaliação financeira. Quem faz isso é o banco. E geralmente isso só acontece quando você vai financiar a casa. Porque o banco está te dando um dinheiro, está te dando $300 mil ali que a gente fez a conta. A casa é 340, você está entrando com 40 e o banco vai te dar 300. E você vai pagar esses 330 anos. Essa é a nossa simulação aqui. Então, o que vai acontecer? O banco, ele quer saber se essa casa é um mico ou não para ele, do ponto de vista financeiro. Então, ele vai mandar um cara, e a gente também tem aqui o appraisal, depois da inspeção, depois você falou, banco, já estou com o contrato de compra e venda, já fiz a oferta, o dono aceitou, já fiz a inspeção, está tudo em ordem, é só me dar o dinheiro e eu vou fechar a casa, o banco vai mandar um cara, o cara vem, entra na casa inteira, tira foto da casa inteira, faz esse relatório inteiro, esse relatório deu 36 páginas. O que ele compara? Ele compara as casas da região para ver se a sua casa não está mais cara. Ele compara as casas da região para ver se a sua casa não está muito barata, para ver se não tem nenhum esquema, nenhuma fraude, que você está pegando $500 mil para comprar uma casa de $500 mil com teu primo, a casa do teu primo, você está pagando $500 mil pro seu primo e a casa só vale 100 mil. Aí depois você dá o calote
Porque se você der o calote, o banco toma a sua casa. Então você pegou R$500 mil e você devolve para o banco agora uma casa de 100 mil. Então você se deu bem com 400 mil, você e seu primo. Então ele vem para ver isso e no final ele fala, a sua casa vale X. Se a sua casa vale menos do que você está pagando por ela, o banco não vai pagar essa diferença. Ele vai te emprestar uma parte do dinheiro, mas ele não vai pagar essa diferença. Essa diferença é você que vai ter que cobrir. Se o banco fala, olha, essa casa vale a mais, aí você mesmo, ou o dono da casa, poderia até renegociar esse preço. Geralmente, se o banco fala que vale a menos, você tem que chegar no dono da casa e falar, amigão, você precisa baixar esse preço, senão eu não consigo financiar. Então, mesmo se você estiver comprando a casa com o seu dinheiro, sem financiamento, é legal, principalmente se você estiver vindo do Brasil, é legal você contratar um appraisal para ele falar se você não está comprando um mico financeiro. A nossa casa aqui, por exemplo, foi muito legal que ela estava valendo substancialmente mais do que eu ia pagar. Então, para mim foi ótimo, porque eu já compro a casa e em termos de equity, ou seja, o valor da minha propriedade, já está mais alto. Então, eu já ganho um dinheiro, vamos falar assim. Então, esse é o próximo passo, que é o appraisal. Quando o appraisal está ok, aí, meu amigo, o dono da casa topou vender para você. Você topou comprar aquele valor. O banco falou que te empresta. O inspetor falou que a casa não é mico. E o avalista falou que para o banco que ele pode dar o dinheiro. Aí é deitar a vaquinha, é o que eles chamam de closing. Closing é realmente o dia, existe um dia, é um evento, vamos falar assim, que vocês vão até o cartório, que é a Title Company. Isso tudo, o teu próprio corretor vai te orientando, ele te indica algumas Title Companies, que é a empresa que vai receber o dinheiro seu, receber o dinheiro do banco e dar na mão do dono da casa um checão lá de R$500 mil, de 300 mil, o que quer que seja, e pegar, fazer toda uma documentação. Você fica lá umas 2 horas assinando um monte de papel e aí vocês agora são oficialmente donos de uma nova casa nos Estados Unidos. Então, no dia do closing, é aí o dia em que você precisa realmente levar o dinheiro. Até então, você não tira R$1 da sua conta. Mas é importante entender uma coisa, principalmente se você estiver financiando. O banco, a partir do momento que você dá todos os extratos para ele, ele vai ficar monitorando suas transações. Então, se você, de repente, recebe muito dinheiro de uma vez, ou gasta muito dinheiro de uma vez, que não está no seu normal, o banco levanta uma bandeira e fala, eu preciso te avaliar de novo. Então, é muito importante que você já traga todo o dinheiro que você vai pagar na sua casa, ou que você não tenha alterações bruscas na sua conta financeira. Você até pode ter alterações bruscas se isso for normal. Por exemplo, se tiver um salarião que todo dia 15 cai lá, beleza, não tem problema essa alteração brusca. Agora, se nunca cai nada, sempre cai um determinado valor e de repente cai um montante, eles vão atrás porque eles estão olhando fraude, eles estão olhando se não é dinheiro de origem ilícita, alguma coisa nesse sentido. Então é importante que a partir do momento que você fez a sua carta pre-approval, você não tenha grandes variações financeiras. Comprou sofá, comprou móvel, comprou não sei o quê, gastou R$50 mil em coisas para casa, o banco vai lá e fala, opa, o que está acontecendo aqui? Então, nesse momento, você tem que ficar bem low profile, bem quietinho, não gastar muito, nem receber muito. Se você tinha que trazer dinheiro para dar a entrada, você tem que trazer antes da pre-approval, senão isso pode demorar mais. Não é que eles vão negar, mas eles vão ter que te reavaliar, e isso pode ser um problema. Depois do close, galera, a casa é de vocês. O que pode acontecer, que são processos, vamos falar assim, opcionais, né? Então, vou botar um 5B, é o Key Handover, ou a passagem da chave. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente comprou a casa, mas o cara que me vendeu a casa continuou morando por mais 15 dias e me pagando aluguel. Então, no dia mesmo da troca, a gente faz uma inspeção na casa para ver se desde o momento em que a gente fez o contrato de compra e venda, o cara não destruiu a casa e tudo mais. Então, depois da inspeção, o cara destruiu a casa. Depois do appraisal, o cara destruiu a casa. Então, depois do closing, às vezes o close e o key handover ao mesmo tempo. Então, fechou os contratos, você vem, olha a casa inteira. Aí você assina isso falando, estou recebendo a casa como estava esperando. O closing é válido e a vida que segue. Ou não, às vezes, mesmo na hora ali, já ocorre o key handover, o pessoal vê antes a casa e já fecha, às vezes, no mesmo período. Como no nosso período aqui a gente não estava podendo ter muita aglomeração, a gente fez num evento especial. E depois disso, aí você leva toda essa documentação lá no cartório, no City Hall, que é a prefeitura,
E aí, depois de 15 dias, chega a escrituração. Esse é o documento que você guarda, agora você é dono de um imóvel nos Estados Unidos. Não é complicado, às vezes pode soar complicado, porque são muitos passos, mas são passos muito simples e todos eles visam realmente proteger você, proteger o vendedor, proteger que um negócio justo e honesto seja feito, para evitar fraude, para evitar que alguma das partes engane a outra, para evitar que todo mundo receba sua porção devida pelo processo. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para mim sempre é muito legal falar da compra da casa, que foi um momento muito legal para nós. Agora tem que pagar todo mês, dia primeiro, pá! Mais certo do que o nascer do sol é o pagamento do mortgage, ou da famosa hipoteca. Mas isso também é uma coisa que a gente pode conversar em outro canal. Nós brasileiros somos muito acostumados a momentos econômicos de incerteza ao longo da vida. Então a gente não gosta de fazer dívida, a gente tem medo de dívida. E não é esse pensamento americano. O pensamento americano é quão grande pode ser a sua dívida. Quando você é promovido, quer dizer que agora você tem mais crédito, você pode fazer mais dívida, então agora você pode fazer o lease de um barco, o lease de uma casa da praia, o mortgage de um outro apartamento, o seu terceiro carro. Então a cabeça deles funciona na sua capacidade de pagar a dívida. E você vai construindo seu patrimônio em cima disso. Enquanto no Brasil, pelo nosso passado, e é uma coisa que a gente tem que começar a mudar, a gente sempre tem aquele pensamento de falar assim, eu preciso minimizar ao máximo toda e qualquer dívida que eu tenho. No final tem que ter um planejamento financeiro para ver onde que você está perdendo dinheiro com juros ou não. Então aqui nos Estados Unidos as taxas são tão baixas, no Brasil agora que compensa muito mais eu fazer uma dívida, pagar ali 3% ao ano na casa, 2,9% na casa, e não trazer dinheiro no Brasil e deixar o dinheiro no Brasil rendendo um pouco mais, ou deixar o dinheiro aqui em ações rendendo um pouco mais. As ações nesse momento aqui nos Estados Unidos estão rendendo super bem, do que simplesmente abater um pouco da sua dívida, sendo que os juros é super baixo. Então o sistema ele é pensado para que você possa comprar uma casa, comprar um carro, financiar dentro do teu trabalho e por aí vai. Ok? Espero que vocês tenham gostado. As plataformas todas na internet, inglês é extremamente importante, e aí realmente é escolher e curtir morar num lugar aqui nos Estados Unidos que se adequa aos seus sonhos. Obrigadão. Pessoal, dá aquele joinha que ajuda demais no tal do engajamento. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Se você curte games, eu jogo de domingo, terça e quinta lá no Facebook, no Facebook Watch, tiozinho na gringa, e 2 vídeos por semana aqui sempre no canal, ok? Muito obrigado, nos falamos na próxima. Tchau, tchau.